Alô, você aí de casa, bem-vindo, bem-vinda ao curso Português para Todos, comigo, o professor Daniel Vícola. Então sejam todos, sintam-se em casa, estamos aqui em família, em casa, entre amigos. Esse espaço é um espaço para discussão, aprendizado, para a troca de conhecimentos acerca da língua portuguesa. Bem-vindos, então, ao PPT, ao Português para Todos. Este curso visa proporcionar a todos os estudantes do Brasil e do mundo a melhor preparação gratuita em língua portuguesa, seja para concursos públicos, vestibulares ou Enem, tanto faz. Você vai estar em ótima companhia para se preparar para todos esses exames. Com ele, queremos oferecer a você um curso completo que irá abranger todos os tópicos mais cobrados nessas provas, garantindo uma preparação eficaz, porque eficiente, experiente, dinâmica, lúdica e pedagogicamente pensada para ser um instrumento facilitador do acesso às informações sobre a nossa língua. Você também pode adquirir todo o conteúdo do Português para Todos. Já pensou ter aí o roteiro desse curso em mãos, com a possibilidade de realizar exercícios com gabarito ao final de cada uma das aulas? Olha só que coisa boa, minha gente. Tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você me pediu, agora é uma realidade. Você pode aí em casa, além de acompanhar os meus vídeos, ter todo o meu material em mãos, não é? Fazer consultas constantes, conhecer os próximos capítulos. Você pode, inclusive, esta é inclusive o nosso maior desejo, né? Essa é a programação pedagógica por trás do que estamos fazendo. Você pode acompanhar, né? Então está assistindo ao vídeo, mas está olhando também o e-book, né? Para acompanhar as informações. Ou você assiste a aula e logo depois realiza, empreende a leitura do conteúdo visto, do conteúdo assistido, e aí reforça, fixa todas essas informações por meio da linguagem escrita, com muitos desenhos, muitas ilustrações e, claro, os exercícios, né, que vocês tanto me pediram, sempre me pediram, vocês vão encontrar no meu e-book, na Gramática Aplicada e Descomplicada do professor Daniel. E como é que eu peço, professor? Como é que eu compro o meu material, né, a minha Gramática Aplicada e Descomplicada? É muito simples. Tá vendo aqui pulando na tela o meu e-mail? profdanielvicola@gmail.com. Mande um e-mail para mim dizendo: olha, professor, eu gostaria de comprar o seu material, e você vai ter acesso a todas as informações necessárias para isso, certo? Chegamos aqui, minha gente, no meu canal Ponto de Encontro com o professor Daniel Vícola, Português com Daniel Vícola, né? A nossa aula de número 1. A aula sobre semântica. Nós vamos começar os nossos estudos da língua por meio, não é, do acesso que nos é oferecido pela semântica. É com olhos em busca de sentido que vamos iniciar a nossa viagem, a nossa maravilhosa incursão ao reino das palavras. Não é? Então, é em busca do sentido que eu quero reorientar os seus passos, conduzir os seus passos a um olhar novo, diferente, renovado, não é? A respeito do estudo da língua portuguesa. Então, para quem diz não é só decorar, para quem chama, gente, eu acho isso tão deselegante. Dizer que uma determinada matéria é uma jossa, dizer que uma determinada matéria, não, você vai aprender esse bagulho, você vai aprender essa porcaria, essa coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, um pouco mais de respeito. A língua já apanha tanto todos os dias de nós, seus milhares de falantes. Tenhamos um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho por aquilo que estamos estudando. Não tem nada de jossa, de treco, de coisa. A língua merece todo o nosso respeito. Afinal de contas, como eu sempre faço questão de frisar, é por meio da língua que nós nos comunicamos. Se você consegue levar adiante as informações que você pretende, é porque a língua está aí para lhe servir de veículo. Portanto, nada de desmerecê-la, nada de fazer pouco caso, nada de cuspir no prato em que você come. Já diriam as pessoas mais velhas, né?
E ó, tá cuspindo no prato que comeu. Pois é, né? Então todo respeito é pouco para com este que é o nosso maior veículo de comunicação. Então sempre que formos nos referir à língua, vamos fazer isso com carinho, vamos fazer isso com respeito, vamos fazer isso de uma maneira que demonstre o nosso cuidado e o nosso zelo pela língua pátria. Vamos combinar para que seja assim? Eu acho que todo mundo tem muito a ganhar se respeitarmos a língua portuguesa e nos dedicarmos, ao invés de ficarmos reclamando e resmungando porque isso, porque aquilo, porque são regras, porque a crase, porque a pontuação, vamos entender que estas são as regras do jogo e é mais do que justa medida que você se dedique a conhecer as regras de um jogo que você joga todos os dias, todos os minutos da sua existência, né? Você está acordado, você está fazendo uso da língua, seja por meio da fala, seja por meio do pensamento, porque nós também pensamos em português, não é isso? Seja por meio do pensamento, seja por meio de textos escritos, nós estamos nos utilizando da língua portuguesa. Portanto, todo respeito é pouco, certo? Nada de gracinha, nada de bobagem, vamos levar a língua portuguesa a sério. Já tem muita gente por aí fazendo piada, nós não precisamos mais disso. Nós podemos e devemos, e é assim que sempre faremos aqui, levar a língua portuguesa com o maior respeito, que é todo, né? Todo o respeito que ela merece, certo? Então, nossa aula número 1, semântica, primeira parte. Vamos dar uma olhada, então, no que temos a estudar sobre semântica. Vejam aqui, ó. Trago uma tirinha de abertura em que a professora, na escola, canta junto com os seus alunos uma velha cantiga escolar. Você já deve ter ouvido aí ao longo da sua escolarização. Então tá lá a professora. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Até que um menino que está lá parado no meio da turma levanta a mão e muito curiosamente pergunta: professora, com licença, posso fazer uma pergunta? Quer dizer, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona Aranha ou a parede? E a professora fica ali, pá, congelou, né? Perplexa com a pergunta do aluno, que aliás é muito pertinente. Vejam lá, a dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Percebam que aqui no versinho final, veio a chuva forte e a derrubou, esse a que aqui aparece é o pronome oblíquo. Pronome oblíquo que nos remete a uma referência de terceira pessoa no singular e mais, terceira pessoa feminina, não é o derrubou, é a derrubou. Então é uma terceira pessoa do singular e é a forma feminina. O que acontece, minha gente, é que voltando um pouquinho aqui no texto, nos meus dois grifos em vermelho, eu vou encontrar Dona Aranha e vou encontrar o substantivo parede. Então, Dona Aranha é o dona, pronome de tratamento, aranha, substantivo. Dona Aranha compõe um mesmo personagem, não é? É uma mesma referência, e a palavra parede, que é um substantivo. Perceba que Dona Aranha, ela, substituindo nome por pronome, teríamos o pronome pessoal do caso reto ela, pronome feminino de terceira pessoa do singular. E se assim o fizesse em relação ao substantivo parede, também teríamos uma forma da terceira pessoa feminina do singular. Ela, parede. Então, ela, a Dona Aranha, ela, a parede. Olha só, então, o raciocínio do menino, do personagem aqui da nossa tirinha de abertura. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Ele brinca aqui justamente com a possibilidade de dupla interpretação para o pronome a. Não é que tanto pode, né, morfologicamente falando, por ter as mesmas características e forma, se referir a Dona Aranha
ou a parede. E repare que o humor da tira se constrói justamente pela possibilidade legítima de interpretação feita pelo menino. Né? A quem é que se refere o pronome a? Quem é que a chuva derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Veja que em tempos como os nossos, né, em que sofremos com as fortes chuvas, é perfeitamente legítimo pensar, trazendo um pouco aí de realidade à leitura do texto humorístico, que a chuva tenha derrubado a própria parede, não só a Dona Aranha. Então quem é que a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Aqui, minha gente, nós temos aquilo, né, que nós chamamos de ambiguidade. A ambiguidade, que é o que? É a duplicidade de sentido. Mas são dois sentidos possíveis de serem atribuídos ao pronome a, mas que pode, como eu disse, perfeitamente ser atribuído tanto à Dona Aranha quanto à parede. Então, muito inteligente a tirinha, muito bem construída. Parabéns aí ao Will Tirando, pela tirinha muito boa, muito bacana e que nos proporciona aqui material de reflexão para o assunto desta videoaula. Então vejam lá, olha eu na tela. Problema semântico, então eu estava falando que ali a tirinha, ilustrava pra gente um problema semântico. Você sabe o que é um problema semântico? Quando é que nós temos um problema semântico em mãos? Vejam aqui, um texto, como nós sabemos, devido à nossa formação escolar, tem vários níveis de construção. E para que seja bem escrito ou bem formulado, precisa dar igual atenção a todas as etapas de sua criação. O nível semântico de análise do texto é justamente aquele em que vamos atentar para a veiculação do significado por meio das palavras ou dos elementos significativos postos em contato por meio do processo de escritura, composição de um texto. Um problema semântico, assim, é um problema da ordem da significação das palavras. Guarde muito bem essa informação. Então, veja, começamos aqui definindo o problema semântico. O problema semântico vai ser, então, quando, como na tirinha que acabamos de ver, temos, por exemplo, a ambiguidade. Ambiguidade em relação a quê? A referência do pronome a, não é que nós ali, no contexto da tirinha, fomos levados a pensar quem é a referência desse a Dona Aranha ou a parede? Né? Quando há a ambiguidade, quando há a leitura ambígua, nós temos um problema semântico, um problema de significado, minha gente. Por meio dos textos, que como eu coloquei aqui nesse meu texto de abertura, pode ser analisado em diferentes níveis, eu posso ter problemas em relação à grafia dos termos, aí eu estou no nível ortográfico, eu posso estar no nível da pontuação, da organização das orações, do uso dos sinais de pontuação, e aí tudo isso implica conhecimentos sintáticos, ou eu posso ter problemas do nível, ainda ficando no nível sintático, da concordância, da regência, enfim, de como é que as palavras se combinam, se organizam para formar um texto. Todas essas preocupações são muito comuns, mas nós nos esquecemos, e isso é o que é importante registrar nesse momento, de que há um substrato muito importante, muito negligenciado, que é o substrato semântico. Então, a quantidade de significados que um dado texto, seja ele escrito por meio de palavras, seja ele composto por meio de imagens, não importa, texto é tudo aquilo que comunica, e a semântica vai se preocupar em atribuir significado a tudo aquilo que mobilizamos para a nossa comunicação. Tudo bem? Então, um problema semântico vai ser aquele que, quando eu olho para as palavras, quando eu olho para o texto ali construído, eu identifico algum problema, algum desajuste na amarração das ideias, na concatenação das ideias, que deixa, por um motivo ou outro, a desejar. Às vezes, a ambiguidade é planejada, e aí ela é uma qualidade do texto. O texto é construído para ser ambíguo, ele é construído
sentido para gerar a ideia de ambiguidade, e outras vezes não. Né? Outras vezes a ambiguidade é simplesmente fruto da má construção do texto, e aí ela é indesejada, configurando um defeito da escrita, um defeito da produção textual. Voltando aqui para o nosso tema, já que estamos mergulhando na semântica, e eu quero que seus olhos sejam treinados pela semântica quando, não é, a gente vier a adentrar os outros níveis gramaticais, porque a semântica o tempo todo estará nos perguntando, estará nos desafiando com o seguinte: qual é o sentido disso tudo? Estamos estudando substantivos, ok. Semanticamente, o que comunicam os substantivos? Quais são as ideias relacionadas a ele? Quais são as suas possibilidades semânticas? Por isso eu trago, não é? Por isso eu cedo, não é? Esse primeiríssimo plano à semântica na condução do meu curso de língua portuguesa, porque é necessário. O vestibular, as provas de concurso, o Enem testam o tempo todo o seu poder de interpretação. Se você não for capaz de associar corretamente todos os significados que giram ali em torno do texto, né, e que o texto constrói ao longo de seus parágrafos, ao longo de seus períodos, então você não vai conseguir interpretar aquele texto na sua totalidade. Lembrando que o movimento de interpretação, de decodificação das informações é muito importante, minha gente, e muito cobrado nas provas. Por isso, todo cuidado, todo carinho e todo respeito à boa e velha semântica, que é, como vocês vão ver aqui nas nossas aulas, uma poderosa aliada nesse nosso processo de aprender a reaprender a língua portuguesa. Nós estamos aqui reaprendendo juntos. Nós estamos aqui dispostos a lançar um novo olhar à língua portuguesa. Um olhar muito mais apaixonado e respeitoso, porque entendemos a importância do nosso idioma. Então aqui a língua portuguesa é sempre levada muito a sério. E eu espero que por meio do nosso curso você faça dela a sua melhor amiga. Tudo bem? Dando continuidade aqui então, vejam lá. Quando falamos da ambiguidade, nós estamos falando, não é, desse fenômeno já muito velho conhecido nosso, que é o fenômeno do duplo sentido. Uai, professor, duplo sentido? Como assim? Você olha para uma dada expressão ou palavra e identifica que há uma dupla possibilidade de significação para ela, dado o contexto em que ela aparece ou em que ela foi empregada. Acompanhe aqui o texto no meu slide. A ambiguidade, ou o famoso duplo sentido, é um fenômeno semântico que leva à confusão sobre qual ideia, em verdade, pretendia ser expressa pelo autor do texto. Observe os exemplos e vejam como se constrói a ambiguidade. Na primeira frase, vejam lá: peguei o ônibus correndo. Peguei o ônibus correndo. Quem é que estava correndo? O ônibus ou eu, que corri para pegar o ônibus? Veja que, da maneira como o texto foi redigido, eu não tenho certeza. Mas quem é que estava correndo? O ônibus estava correndo ou eu estava correndo? Quando há a margem para o surgimento de mais de uma interpretação, eu digo que ali há o efeito semântico do duplo sentido. No próximo exemplo, vejam lá, foi manchete de jornal, prestem atenção. Aberta a exposição de animais em Uberaba, ministro da Agricultura presente. Opa, peraí, professor, mas qual é o duplo sentido? Use um pouco de malícia na sua interpretação. Aberta a exposição de animais em Uberaba, ministro da Agricultura presente. Opa, presente como um visitante ou como mais um dos itens expostos? Entendeu? Claro que isso foi manchete de um jornal, e aí você para e pensa, poxa, será que o jornalista quis fazer uma ironia, quis fazer uma brincadeira e tudo tal? Muito provavelmente não, muito provavelmente foi um acidente de percurso aqui na construção do texto, mas da maneira como está escrito, da maneira como foi composto, eu posso perfeitamente, no mínimo, abrir margem a essa dupla interpretação. Se eu tenho dupla interpretação, eu digo que nesta frase, nesse texto, há a ambiguidade, há o duplo sentido. E por fim, vejam lá,
a polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. No primeiro momento, observe, a polícia invadiu com os cachorros a reunião dos sindicalistas, ou seja, usando os cachorros, adjunto adverbial de instrumento. Agora, o que vai acontecer aqui? Por conta do fato do adjunto adverbial de instrumento ter sido deslocado para o final da oração, nós temos a polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. Eu posso... Ok, você vai dizer, ah, professor, mas essa interpretação é muito esquizofrênica, é muito estranha. Pois é estranha, mas o texto dá margem. Se o texto dá margem, já está configurada a ambiguidade, certo? O texto dá margem à leitura. A polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. E na segunda interpretação, os cachorros é que se reúnem com os sindicalistas. Tudo bem? Duplo sentido, possibilidade de mais de uma leitura de um mesmo texto ou fragmento, segmento de texto. Vejam aqui um outro fenômeno semântico, agora na casa, no exemplo, na companhia sempre querida daquela que vocês dizem é a minha melhor amiga, a minha boa e velha Mafalda. Tá lá a Suzanita louca da vida dizendo: o telefone da minha casa está quebrado outra vez. Não aguento mais viver num país subdesenvolvido. A Mafalda vira e diz: não te dói um pouco dizer que o seu país é um país subdesenvolvido, Suzanita? Mas ele é subdesenvolvido, diz a Suzanita. O que você quer que eu diga? Que esse país é o quê? Aí a Mafalda pensa e sugere: ah, um país amador. Reparem aqui no que acontece. A Suzanita diz país subdesenvolvido. Quando eu digo subdesenvolvido, no adjetivo, não é palavra caracterizadora, subdesenvolvido, há uma carga semântica negativa. Que é isso, professor? Carga semântica. É você pensar quanto ao sentido associado à palavra, eu tenho uma certa carga, uma certa quantidade, não é, de pensamento, de interpretação negativa associada à palavra. De fato, subdesenvolvido nos passa uma impressão, não é, que é muito mais próxima ao defeito do que à qualidade. Não é? Então, subdesenvolvido tem carga semântica negativa. E aí a Mafalda, não é, como sempre, muito política, né, muito reflexiva, vai lá e fala: mas nossa, você não acha dolorido, você não acha complicado chamar o próprio país de subdesenvolvido? E a Suzanita, que é sempre muito objetiva, muito direta, né, diz assim: mas ele é subdesenvolvido? O que você quer que eu diga, Mafalda? E ela vai lá e sugere país amador. Veja, o que é um país amador? Ele é, entre outras coisas, ele pode ser, entre outras coisas, um país subdesenvolvido. Mas quando eu digo amador, a carga semântica passa a ser positiva, não é? Por que positiva? Porque se é amador, não é profissional, mas ele está tentando, né? Ele está se virando, ele está fazendo o que pode, ele está na luta, ele está na batalha. Há uma impressão, e veja, carga semântica é muito isso, é impressão. Uma impressão positiva que eu associo a palavra ao dizer país amador, diferente de quando eu digo país subdesenvolvido, que já me dá, né, que já me gera aquela cara de tristeza, né, de depressão em relação ao nosso país. Então, país amador fica no mínimo mais simpático. Veja, aqui eu estou falando de outro problema semântico que veremos na nossa segunda aula sobre semântica, que é a questão da sinonímia. Mas então, se eu digo subdesenvolvido e amador, aqui nesse contexto são palavras sinônimas, com o mesmo sentido? Não, com um sentido aproximado. O que os diferencia? Subdesenvolvido tem uma carga semântica negativa, enquanto o amador é palavra que possui carga semântica positiva. Tudo bem? Bom, dando continuidade aqui então, colocando todas as cartas sobre a mesa, o que é a semântica? Essa aqui, minha gente, é aquela hora em que você pega o seu material de anotação, anota junto comigo, registra, faz o seu resumo, anota todas as ideias, porque sim, nós aprendemos anotando, nós aprendemos registrando graficamente aquilo tudo que lemos, aquilo tudo que ouvimos, aquilo tudo que aprendemos ao assistirmos uma videoaula. Então,
Então anotar é muito importante. E eu gostaria que você tivesse o seu caderno de anotações e acompanhasse as nossas aulas com ele. Depois, por favor, mande-me nas minhas redes sociais a foto dos seus cadernos, com os seus resumos, com os seus mapas mentais. Enfim, eu gostaria muito de ver como é que você está registrando o conteúdo das nossas videoaulas aí em casa, não é? Se você está usando aquelas canetas legais, se você está fazendo resumos coloridos, se você está realmente produzindo textos a partir da informação recebida, tudo isso faz parte de um processo efetivo de aprendizagem, tudo bem? Então, olha aqui aquele momento definição. O que é a semântica? Vamos definir? Vejam só, semântica é a parte dos estudos gramaticais que se ocupa em entender como se dá a construção do significado dentro dos atos de comunicação engendrados, quer dizer, praticados, postos em ação pelos falantes ao se utilizarem da língua. Em outras palavras, a semântica é o estudo do significado e tem sido cobrada como nunca nas provas todas de português. Então entenda a importância da semântica e o porquê de nosso curso começar, não é, o nosso estudo gramatical aqui seguindo pela trilha da semântica. Além de muito cobrada nas provas da contemporaneidade, a semântica é uma exigência. Afinal de contas, nós transitamos entre informações o tempo todo. E é, não raro, o conteúdo semântico que nos fará sermos maiores e melhores leitores, né, dos atos todos de comunicação de que fazemos parte ou então de que simplesmente somos leitores, somos espectadores. Né? É preciso criar um olho semântico. Esse olho sempre em busca, eu brinco de dizer que é aquele olho do detetive. Lembra que tem a lupa? Né? Então o detetive, a lupa é a semântica, né? Sempre atrás do rastro das palavras, sempre atrás do sentido, sempre atrás dessa construção tão maravilhosa e tão interessante. Vocês vão ver como estudar semântica é interessante, que é o estudo semântico. Tudo bem? Vejam só, tome nota, outro tome nota. Agora o Morph, gente. Esse aqui é o Morph, meu amigo, né, que vai aparecer, outro alumigo meu, que vai aparecer muito aqui nas nossas novas videoaulas. O Morph é o nosso amigo da morfologia. Né, ele vai nos ajudar, ele vai aparecer muito durante as aulas de morfologia, nos ajudando a entender muito sobre as classes de palavras. Então esse nosso, né, novo amigo já dá as caras aqui com o seu conselho. Tome nota, melhor anotar. Vejam lá, linguagem. A linguagem é o resultado da capacidade comunicativa dos seres. É um instrumento que o emissor utiliza para transmitir mensagens. Existem diferentes tipos de linguagem que, de maneira geral, podem ser agrupados em linguagem verbal e linguagem não verbal. Por que eu estou falando de linguagem? Porque quando pensamos em semântica, em atribuição do significado, nós vamos necessariamente pensar em linguagem, né, que são todos esses conjuntos de códigos que nos permitem a comunicação de algo. Esses códigos podem ser agrupados em dois grandes grupos quanto ao tipo de linguagem que empregam. Nós temos a linguagem verbal, aquela que se dá, que se processa por meio das palavras, e a linguagem não verbal, que são todos os outros recursos que nos possibilitam a comunicação, mas que, contudo, não fazem uso da palavra. Então é muito fácil entender. Verbal, por meio da palavra, não verbal, aquilo que não faz uso delas, certo? Aqui nós temos mais uma situação em quadrinhos, em tirinhas, porque sim, é possível estudar de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica, de uma maneira que quebre um pouco aquela tensão e aquele desespero que costumam atormentar as cabeças aí de concurseiros, vestibulandos, estudantes, enfim. Vejam lá aqui a nova situação em que duas mulheres da caverna também, digam-se de passagem, dizem uma à outra: estou usando muita sombra nos olhos? E a outra diz: depende. Tem um uniforme do Batman para acompanhar? Porque vejam lá como é que tá o olho da outra, né? A sombra ali dominou, tomou conta do pedaço. Então, depende. Tem um uniforme do Batman para acompanhar? Aqui a presença da ironia, não é? Para construir o humor pretendido aqui na tirinha. Percebam aqui agora um texto
que eu peguei aí da internet, né? Tem ali embaixo a referência do site, em que, falando de linguagens, vejam que coisa curiosa. Se formos pensar em termos de predominância, nós nos utilizamos muito mais da linguagem verbal do que da linguagem não verbal, certo? Por quê? Porque falar é muito mais simples. Nós falamos muito mais rápido, né, do que, por exemplo, desenhamos, fazemos gestos, fazemos mímica, dançamos ou tocamos um instrumento. Então a fala, né, o uso verbal, portanto, né, da língua, o uso oral da língua é um recurso bastante produtivo para a nossa comunicação. Mas aqui nesse texto, vejam o que é que foi feito. Pegou-se um trecho de uma letra de música, uma música bastante popular, né, uma música que tocou muito no rádio, né, nos últimos tempos, e a pessoa juntou, né, dentro da letra da música, que é texto verbal, predominantemente, portanto, recursos de linguagem não verbal. Né, colocou aqui alguns desenhos, né, alguns elementos, substituindo palavras do texto, operando aquilo que é muito comum acontecer nos atos comunicativos do cotidiano, a junção da linguagem falada com a linguagem verbal, né, falada ou escrita, tanto faz, com elementos da linguagem não verbal, aquela linguagem que não faz uso de palavras. Veja que interessante o resultado obtido pelo autor desse texto. Vou caçar mais de 1 milhão. Veja lá o sinalzinho de mais substituído pelo sinal da matemática. Vou caçar mais de 1 milhão, e aí o 1, né, o numeral, palavra, substituído pelo algarismos. Vou caçar mais de 1 milhão de... E esses pontinhos amarelos, vejam que legal, vejam a criatividade, né? Mais de 1 milhão de vagalumes. Esses pontinhos amarelos são vagalumes. Vagalumes por aí. Pra te ver sorrir. E aí ela substitui o verbo sorrir, não é, pela carinha de feliz ali desenhada. Eu posso colorir o céu. Vejo colorir, todo colorido, né? Aqui também um lance de metalinguagem. Posso colorir o céu, ali onde ela desenhou o sol, né? E aquele azulzinho em volta, de outra cor. A palavra cor, assim como colorir, também escrita aí com as letras em diferentes cores, não é? Numa alusão ao ato de colorir. Eu só quero amar você. O verbo amar sendo substituído pelo ícone do coração, né? E quando amanhecer, e aí o sol atrás das colinas, quem nunca? Quem nunca fez um sol desse naqueles desenhos da época de escola? Coisa boa, né? Saudade de quando a maior tarefa do dia era o desenho livre. Oh, coisa boa. Eu quero acordar do seu lado, né? Então vejam lá do seu lado, e ela desenha 2 bonequinhos ali, um ao lado do outro, ilustrando, né? Eu quis então colocar um exemplo aqui bem contemporâneo, né, desses tipos de texto que veiculam bastante no Instagram, no Facebook, enfim, esse tipo de mensagem bastante criativa que junta diferentes tipos de linguagens para veicular a informação. Então, o que é que predomina, professor? Há mais linguagem verbal ou não verbal nos atos de comunicação que nos cercam? Os dois. Né? Hoje em dia, sobretudo, né? Hoje em dia que nós temos esse império da mídia, né? Então nós temos fotos, desenhos, imagens, gráficos, o tempo todo. É muito importante que nós nos preparemos e que nós saibamos efetuar a leitura tanto do código verbal quanto de códigos não verbais, tudo bem? Semântica implica a leitura também daquilo que não é palavra. É por isso que hoje em dia nas provas, vestibular, Enem, concursos também têm tocado a banda por aí, não é? Trazem gráficos, trazem charges, trazem tirinhas para testar o seu poder de leitura, para testar o seu poder de atribuir significado àquilo que lê a diferentes tipos de linguagem, seja a linguagem verbal, seja a linguagem não verbal, certo? Bom, com isso tudo, eu quero chegar a vocês na unidade de estudo da semântica, que
que é o signo linguístico. Signo, do latim sinal, é um substitutivo de uma realidade. Uma realidade, para ser comunicada, pode ser substituída por um desenho, por uma pintura, por sons ou por letras. Nós temos várias maneiras de nos referirmos, de nos remetermos às coisas. Não é? É ilusão achar que só a palavra tem esse poder de referencialidade. Não, o texto que eu acabei de mostrar para vocês usa pequenos códigos, né, pequenos símbolos, ícones, para se referir a ações, para se referir a palavras do universo da língua. Né? Então nós temos outras possibilidades de comunicação que não a palavra. A realidade substituída pelo signo tem o nome de referente, mas como sempre, eu vou desenhar para que você entenda direitinho o que eu estou querendo lhes mostrar aqui. É bom, né, falar e a imagem pular aqui na tela, você já visualiza tudo, aquela situação, nem entendeu o que é que eu desenho? Já está desenhado, já está aqui para você. Então veja, o signo substitutivo de um referente tem duas faces que não se separam, que são o significado e o significante. Minha gente, se estamos trabalhando com semântica no nível da língua, então signo é igual a palavra. Anote aí no seu material. Signo é palavra, e toda palavra, do ponto de vista semântico, é formado pela reunião de duas esferas diferentes, que são o significado e o significante. Eu uso sempre essa figura do yin e yang para vocês entenderem que é um amálgama de coisas que se completam e se interpenetram. Não é? Porque são coisas interdependentes, uma depende da outra. Então vejam aqui, na outra figura, você tem o desenho, o ícone da casa. Só que onde você está vendo o ícone da casa, o ícone já é uma representação, certo? Esse desenho já me remete à ideia de casa. Eu não quero o desenho. Imagine a casa, o objeto, o referente extralinguístico, certo? Para se referir a este significado de casa, de local onde se mora, local em que se habita, a língua criou a seguinte sequência de letras: C-A-S-A, formando foneticamente quer dizer som, ok? Entre barras, a transcrição fonética de casa. O fonema Q não é a letra A, é o fonema Q, ok? Fonema Q, fonema A, fonema Z, fonema A. Estes quatro, em azul, entre barras, são os sons que produzimos ao lermos a palavra casa, como você a vê escrita em cima em preto. Então, casa em preto, a forma escrita, ou casa em azul, em fonemas, a forma falada, são os significantes linguísticos, são as formas linguísticas criadas pela língua para nos referirmos a este significado que está em cima, que é o da casa. Lembrando que ali, então, no lugar do ícone da casa, você imagina a casa, a coisa, no mundo, né? No mundo extralinguístico. Então é assim que a semântica trabalha com as palavras. Cada palavra tem dupla face, a face do significado e a face do significante. O significado é o conceito, né, que se convencionou que aquele significante irá ter. E o significante é a forma linguística criada para se remeter àquele significado. Olha eu na tela de novo para dizer para você, para mostrar para você o significado. Vamos definir, vamos conceituar e anotar aí no caderno. Vejam só, significado é... Vejam, quanto ao significado, os signos linguísticos podem ser explorados de duas formas distintas, em seu aspecto denotativo ou em seu aspecto conotativo. O significado é aquela carga de sentido que associamos a um significante. Eu estou dizendo e estou mostrando aqui para vocês que o significado se associa a um significante de duas maneiras, por meio de dois registros: o registro conotativo e o registro denotativo. Isso é muito importante para a questão da interpretação dos textos. Muitas vezes, então é assim, ó, eu estou lendo um texto, muitas vezes eu tenho que acionar uma chavinha, não é, de duas posições:
conotação e denotação. E eu tenho que definir, pelo contexto geral do texto, se naquele segmento tal palavra, determinada palavra, está sendo empregada no seu sentido denotativo ou no seu sentido conotativo. Ah, professor, então quer dizer que a chavinha do significado fica oscilando entre essas duas posições? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. E é isso que nós temos que aprender a fazer nesta videoaula. Quando uma palavra foi empregada no seu sentido denotativo e quando uma palavra foi empregada no seu sentido conotativo. Vamos aprender a anotar? Vejam lá. Olhem para o desenho que acabou de surgir na sua tela. Vocês me dirão abóbora. Vocês me dirão, talvez, moranga, não é isso? Abóbora, moranga, tanto faz. Você olhou para este significante, no caso o desenho, e pensou em abóbora, e pensou em moranga, certo? Continue olhando e veja o que vai acontecer. Bah! Opa, pera lá. O que aconteceu com a minha abóbora agora? Primeiro detalhe, reparem que ela não deixou de ser abóbora. Ela apenas ganhou novos elementos que agora me fazem olhar para este significante e remeter a um novo significado. Não é mais apenas uma abóbora. Ninguém olha para isso e pensa, ah, uma abóbora. Não, pensa logo em Halloween. Pensa em Dia das Bruxas. Por quê? Porque a abóbora assim escavada me remete a um símbolo dessa comemoração, dessa festividade que é o Dia das Bruxas. Repare que, sem deixar de ser abóbora, com a presença de novos traços, o mesmo significante passou a me remeter a um novo significado. Quando eu tenho a abóbora assim, sem nada, eu tenho o significante em seu estado denotativo. Eu olho para ele e vejo o que ele é. Aqui eu vejo uma abóbora, e tão somente uma abóbora. Isso é denotação, é a palavra ou símbolo, não é, em seu estado de dicionário, em seu estado de associação imediata. Eu olho para isso e imediatamente penso abóbora. Agora, quando a essa abóbora eu somo esses detalhes, eu já não tenho mais tão somente uma abóbora. Eu tenho agora um ícone, um símbolo que me remete a quê? Ao Halloween. Então, esse mesmo significante, agora com novos traços, me remeteu a um novo significado. Quando há, não é, o acréscimo de significado a uma palavra ou qualquer outro referente, eu digo que há a conotação, o acréscimo de significados a um significante. Ele deixa de se associar imediatamente a um primeiro significado e passa a ser associado a um segundo, terceiro, quarto, enfim, novos significados que se sobrepõem àquele que seria o seu original de fábrica. Deu para entender? É muito mais fácil quando a gente desenha, não é? Mas eu tenho mais. Vejam aqui, ó. Leiam essa palavra que aparece agora no seu monitor. Chave. Quando você lê a palavra assim escrita, ou quando você ouve chave, o que é que vem à sua cabeça? Muito provavelmente isso aqui. Talvez não uma chave tão antiga, talvez não uma chave exatamente com essa função, mas com certeza um objeto análogo a esse que agora preenche aí a sua tela, não é mesmo? Agora, continue pensando nisso, né? Chave, chave, foi isso que me veio à cabeça. Trago agora novos exemplos para você. E se eu disser, querida, acho que perdi a chave do carro outra vez? A palavra chave aqui continua sendo a mesma da foto? Sim, ok, a chave do carro é diferente, não é exatamente daquele jeito, mas é um objeto com a mesma função. Então sim, continua sendo o objeto. Agora, e se eu trouxer a seguinte frase? Acreditamos que esta seja a verdadeira chave do sucesso. Opa, chave do sucesso? Bom, agora não é mais a chave de abrir e fechar portas, né? Chave do sucesso é algo que se parece ao segredo do sucesso. Então a palavra-chave aqui já não tem mais aquele significado primeiro como tinha na primeira frase. Agora a palavra-chave se reveste de um novo sentido. Quer
dizer, assume uma nova conotação. Na primeira frase era denotativo o uso. Chave queria dizer chave mesmo. E agora, chave passa a se revestir de um novo significado. E para completar, vejam lá, sua ilustre presença certamente encerrou o encontro com chave de ouro. Na terceira ocorrência, a palavra-chave não guarda mais o sentido que apresentava na primeira oração. Não é mais um objeto de abrir e fechar portas. Tampouco se trata da palavra-chave com sentido de segredo. Agora, quando eu digo chave de ouro, eu estou dizendo que encerrou o encontro de uma maneira notável, de uma maneira memorável. Ou seja, a palavra-chave, mais uma vez, se revestiu de um novo significado. Veja, na primeira oração, o uso da palavra-chave foi denotativo. Digo chave, quero dizer chave mesmo. Na segunda e na terceira oração, a palavra-chave se revestiu de novos significados, ocasiões nas quais diremos que a palavra-chave assumiu seu sentido conotativo, sofreu um acréscimo de significado. Tá vendo como é simples entender? Mas basta ter a companhia certa de estudos. Vejam lá, vamos definir e anotar no nosso caderno para que esse conhecimento se consolide a partir de agora e você conheça mais sobre semântica. Anotem comigo. Denotação, como acabamos de ver, é o uso da palavra em seu sentido original. Exemplo, a pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Percebam que eu disse pedra e quero dizer pedra mesmo. Na conotação, nós temos o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Verifique o exemplo. Você tem um coração de pedra. Quando eu digo coração de pedra, não é mais um coração de rocha, mas um coração duro, bruto, embrutecido. Denotação, a palavra pelo que ela é. Conotação, acréscimo de significados. Tudo bem, pessoal? Aqui para encerrar, mais algumas tirinhas, sempre alegrando, tornando mais leve o nosso ambiente de estudos, tornando mais produtiva a nossa jornada de estudos da língua portuguesa. Temos então um casal, uma princesa e um cavaleiro. A princesa chega ao cavaleiro e diz: observe meus olhos, Brandolph, diga-me o que vê. Ele se aproxima e diz: a conjuntiva, a córnea, a íris, a esclerótica, a face anterior do cristalino, e ela deixa pra lá. Mas vejam, aqui o que acontece? Ao convidar o amado para que descreva seus olhos, a princesa tinha expectativas conotativas. Ela queria uma descrição romântica. Poxa, Brandolph, mandou mal nessa, né? Queria uma descrição romântica, apaixonada, talvez um poema, enfim, no mínimo uma coisa mais metafórica, e ele vai lá e faz uma descrição preto no branco. Ele diz exatamente, aliás, cientificamente, aquilo tudo que está vendo, o que causa uma enorme decepção no pobre romântico coração da princesinha. Vejam aqui, então, o choque entre conotação e denotação é a base do humor, não é, que se revela aqui na tirinha, certo? Mais um exemplo, na tirinha do H, tá lá o H no bar com seu copo de chopp, dizendo: qual é o sentido da vida, meu Deus? Por que estou aqui? Quem nunca, H? Quem nunca? E aí o amigo olha para o lado, pensa: bom, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês? Quer dizer, tentando ajudar o amigo a responder de maneira muito pragmática, não é, a sua pergunta, quando na verdade o sentido era muito mais existencial. Mais uma vez, o choque entre conotação e denotação se faz sentir e gera o humor que é a base de toda a tirinha, ok? Voltei só para dizer para você, minha gente, que estudar gramática é muito melhor em boa companhia. Adquira já o meu e-book e mude a sua forma de ver, entender e estudar a língua portuguesa. Fale comigo. Peça o seu e-book pelo e-mail profdanielvicola@gmail.com. Siga-me no Instagram, @danielvicola, ou então curta a minha fanpage, que tá aqui, ó. Português com Daniel Vicola, certo?
essa é a minha fanpage no Facebook. Adicione, curta, siga. Por quê? Porque eu posto diariamente pequenas dicas, pequenas pílulas gramaticais que vão tornar o seu dia a dia de estudos muito mais produtivo por meio de lembretes constantes que irão facilitar, estimular os seus estudos, ajudando na memorização. Você pode, eu terei o maior prazer em recebê-lo, também no meu perfil pessoal. Procure por Daniel Vícola no Facebook. Meu Instagram, que eu já disse na tela anterior, é Daniel Vícola, @Daniel Vícola, e no YouTube, se você ainda não conhece, por favor se inscreva, por favor participe e ajude a divulgar o nosso canal para que o curso Português para Todos atinja cada vez mais um número maior de brasileiros que precisam, querem e vão aprender língua portuguesa, tendo acesso a aulas de grande qualidade, aulas preparadas para fazerem a diferença na rotina de todos os estudantes de dentro e de fora do Brasil. Sim, temos amigos no exterior, todos sempre muito bem-vindos. Bem-vindos à nova casa, bem-vindos ao nosso curso. Estamos aqui de braços abertos, sempre esperando por você, ok? Um grande abraço então, pessoal, e até a próxima!